Contraponto está começando agora. No programa desta semana, nós vamos falar sobre liberdade de expressão, sobre a regulamentação da mídia. E para isso nós escutamos alguns professores e alunos do Centro Universitário Newton Paiva do curso de jornalismo. Vamos conferir aí o primeiro depoimento sobre esse tema. Na sua opinião, a imprensa no Brasil é livre? Eu acho que quem faz a liberdade da imprensa é a própria imprensa. A informação ela não tem limite, ela deve realmente não ser limitada, apresentar sempre os fatos como exatamente eles são. Ela tem um papel investigativo, sim. Regulamentar a imprensa, para mim, soa muito como uma forma de controlar o acesso do público às informações que não são de interesse político ou não são de interesse dos grupos dominantes. Portanto, a popularização da informação é um bem público e definitivamente intransferível. Portanto, para mim, a imprensa no Brasil, por ter que ser subsidiada, ela não se encontra livre. Encontramos uma série de veículos de comunicação tendenciosos e, o que é pior, muitas vezes, omissos. Porque o tendencioso, ele oferece o benefício da crítica, mas o omisso, ele impede que você tenha acesso a conteúdos que poderiam, portanto, desenvolver novos raciocínios e alcançar o nosso grande objetivo, que é a verdade, para que possamos tomar as nossas decisões. Nós acabamos de escutar, então, a opinião do professor Luiz Henrique, do Centro Universitário Newton Paiva, e eu gostaria agora de escutar o professor José Luiz, sobre os comentários do professor Luiz Henrique sobre a questão do limite à imprensa. Zé Luiz, acho que a primeira coisa que a gente pode abordar sobre essa fala do Luiz Henrique é a afirmação dele de que quem limita a imprensa é a própria imprensa. Como que você avalia isso? Você também concorda com isso? Pois é, isso é complicado, a gente tem que pensar de que maneira vai ser feita essa limitação. Você pode imaginar, por exemplo, que você tem um órgão com a composição de jornalistas, que aí vão fazer esse tipo de controle. Você teria um órgão, como, por exemplo, você tem outros órgãos aí de regulamentação, etc., Anatel, essas coisas todas. Então, você poderia ter um órgão composto por jornalistas que poderia estabelecer algum tipo de controle e regulamentação. Agora, é problemático você imaginar que esse controle seja feito pelas próprias empresas de comunicação, porque é o que já acontece. Você não tem, como você não tem uma regulamentação estatal, as empresas elas divulgam o que elas querem divulgar, omitem e escondem o que elas querem omitir e esconder. Na verdade, nós vivemos um sistema de censura, há muita censura, a gente fica sabendo muito pouco do que acontece no mundo inteiro, e essa censura é feita pelos grandes meios de comunicação, que vão escolher as notícias que a gente vai saber, que interessam os interesses desses grandes meios, e escondem aquelas notícias, aquelas informações que a gente nunca vai ficar sabendo. Então é problemático, obviamente, que ele coloca uma questão que tem que ser aprofundada e ver, olha, como que é essa regulamentação, como é, por exemplo, da propaganda, que é o órgão da autorregulamentação. Se é a imprensa, eu acho que isso já ocorre e é desastroso, porque a gente perde em liberdade de informação. Mas se de repente a gente tem órgãos dos próprios jornalistas, desse seja plural, representando diversas perspectivas, diversos interesses, aí a gente pode ter um mecanismo de autocontrole interessante, mas isso tem que ser discutido como será feito. Bom, o professor Luiz Henrique levanta várias questões nessa fala dele, que eu acho que merece aqui a gente debater um pouco com o nosso público, levar essa discussão aqui para o público, e que são, por exemplo, a questão da informação não tem limite, é uma fala dele que a informação não tem limite, e uma outra questão é a quem interessa regulamentar a mídia, porque há uma preocupação expressa ali na fala do professor em relação à regulamentação soar como controle e que isso afetaria as elites que controlam a comunicação. Então, acho que a gente tem que pensar, pode discutir aqui um pouco a partir dessa fala, a quem interessa a regulamentação e a quem interessa a não regulamentação, Vamos começar pela informação não ter limite, porque acho que isso é uma questão muito discutida quando a gente tem a exploração da imagem de determinadas pessoas ou de determinados fatos, sem nenhum tipo de proteção à imagem, sem nenhum tipo de proteção à intimidade das pessoas, e isso é irreversível. Em outros países, você tem a mídia regulamentada, por exemplo, você não tem como divulgar a imagem de uma pessoa que esteja sendo investigada, por exemplo,
que eu acho uma coisa muito complicada, essa questão da informação não ter limite. Eu não sei como é que você avalia isso. Isso envolve um monte de coisas interessantíssimas. Hoje mesmo, a gente discutia um projeto de pesquisa no mestrado da PUC sobre o direito ao esquecimento. Que, por exemplo, você tem um caso um homicídio que houve há mais tempo, de uma atriz da Isabela da Globo. Nardoni, por exemplo, daquela garotinha. Daquela atriz que foi assassinada. Daniela Pérez. A Daniela Pérez. E o assassino, ele foi julgado, recorreu, foi condenado, cumpriu sua pena. Ele cumpriu a pena, pagou o que devia diante do direito brasileiro, né? Ele tem que ter paz. Agora acontece que recentemente a imprensa de novo começou a mostrar a imagem dele, como é que ele está depois de sair da cadeia. Ou seja, ele tem como uma pena perpétua. Que é vedado constitucionalmente. Que é vedado. Então, isso, a gente tem que ter o direito ao esquecimento, sim. E outro aspecto tem que ser levado em consideração, né, é você começar a divulgar. Ele teve aquele caso da escola lá, aquele casal que era dono de uma escola, que foi acusado de abusar de crianças. Aí a imprensa já mostrou como se eles fossem os responsáveis, depois eles foram inocentados. Eles não eram os responsáveis, mas a imagem deles já estava destruída. Então é fundamental, tem que ter limite, além de outros limites que a gente pode discutir com relação à segurança interna, a relações internacionais, a determinadas informações de proteção ao próprio Estado, etc. Isso também é um outro tipo de debate. Mas, Aloísa, para não perder essa sua opinião ainda, esse seu comentário, é diferente, por exemplo, quando a gente fala em direito à memória, quando se trata do período da ditadura, e que a gente tem discutido muito em 2014 por conta da Comissão da Verdade. Sim. Por exemplo, os escrachos, né, que são utilizados para revelar aquelas pessoas que conseguiram o direito ao esquecimento. E que é diferente. Fundamental, completamente diferente. Esse não ele não tem o direito ao esquecimento porque ele não foi julgado, ele não foi processado, não foi julgado. Mas se ele já tivesse sido julgado, cumprido sua pena, saiu, direito ao esquecimento, deixa o cara em paz, porque segundo o direito, né, ele já pagou o que ele devia. Agora a gente pode questionar, mas pagou pouco. Isso é outra questão, isso é outra discussão. Mas, ele pode ter paz depois que for feita a justiça. Isso, né? Enquanto não houver justiça, não existe paz. Isso, com certeza. Então, eu acho que essa questão da informação, eu concordo com você, ela é muito temerária, essa ideia da informação sem limite. E há casos e casos, né? Obviamente que na entrevista que o professor deu, muito pouco tempo, ele colocou algumas ideias que a gente pode aqui aprofundar e falar, olha, casos sim, casos não. Né? É uma questão que sendo discutida, é uma questão de grande complexidade. Né? E uma coisa que me preocupa também é a ideia de que existe a verdade sobre a determinada informação. Ou seja, que existe a informação neutra, né, e que é uma questão que ele coloca também, que é muito importante, da mídia tendenciosa, né, e claro, ele é um profissional que lida com isso, sabe como isso é muito presente nos meios de comunicação. E aqui eu me pergunto o seguinte, será que tem como fornecer alguma informação sem ser tendenciosa? Ou seja, é possível obter uma informação neutra? Eu acho que aí é a questão de honestidade. A gente pode falar numa verdade como contraponto da mentira. Né? Então, os meios de comunicação não podem mentir e, infelizmente... Distorcer a informação distorcer, mentir, inventar para notícia. Para transformá-la em outra né? notícia. E etc. Fazer cortes para modificar o depoimento de uma pessoa. Isso é muito comum e isso é um erro gravíssimo. Né? Então, a verdade, como essa contraposição da distorção da mentira, né, que eu acredito que é o que ele colocou, muito bem. Agora, uma verdade enquanto interpretação é que não há, ou seja, não há neutralidade possível. Ninguém é neutro. Todo mundo está falando de algum lugar, de alguma perspectiva. Então, eu acho que nessa perspectiva é fundamental que os meios de comunicação digam para as pessoas de onde eles estão falando, qual que é a perspectiva, como é que eles interpretam os fatos, porque não há fatos puros. Todo fato tem que ser interpretado. Nós somos seres interpretativos, necessariamente a gente interpreta. E aí, então, a gente fala, olha, a minha perspectiva, eu estou falando de tal lugar, a minha perspectiva é A, B, C ou D, de direita, de esquerda, de centro, enfim. Né? Mas aí também dentro da ideia de honestidade, né? De onde você está falando, porque neutralidade não existe. E como profissional da comunicação, o professor Luiz Henrique mostra essa preocupação com esse tipo de manipulação da informação. Ele fala sobre a questão da regulamentação, há uma preocupação
também revelada ali por ele como uma espécie de controle, para ele soaria como um controle. Mas antes de discutir sobre isso, vamos ouvir a resposta do professor Zé Luiz à pergunta, né, da Elisângela, que é aqui da TV Comunitária, sobre a questão da regulamentação da mídia. Confira aí com a gente. Regulamentar a mídia é censurar? É sim censurá-la, né? É uma forma bastante cínica, se é que eu posso dizer assim, né, de apresentar a censura, mascarar a censura. Hoje é inadmissível. O tratamento desse conteúdo é que ele tem que se adequar aos horários e ao público que está assistindo, né? Nós temos conteúdos destinados a diferentes tipos de público, né? Principalmente no caso de crianças, né? Pessoas em formação. Bom, nós temos aqui então a segunda fala do professor Luiz Henrique, que é relativa à regulamentação da mídia. Bom, nesse ponto em particular, Zé Luiz, eu me posiciono com o outro grupo que considera a importância da regulamentação, ao contrário do que o professor Luiz Henrique, né, defende. Ele é contra a regulamentação, que considera um controle de conteúdo. Na verdade, ele expressa uma preocupação, um medo de que essa regulamentação seja um controle de conteúdo. Então, são duas coisas aqui, acho que três, que a gente tem que abordar. A primeira é que se a regulamentação é relativamente ao controle de conteúdo, e esse é o mais importante, se é possível algum controle de conteúdo, ou então isso é sempre uma forma de manipulação e de controle da informação, e a questão de a quem interessa a regulamentação. Eu acho que a primeira e a terceira pergunta a gente pode até juntar, né? Eu acho que a regulamentação é necessária, existe até um projeto, né, piloto, sugerido pela Unesco, que foi seguido, por exemplo, pela Argentina, onde a regulamentação evita justamente o monopólio dos meios de comunicação na mão de poucas pessoas, né, onde você tem, por exemplo, acesso a apenas uma determinada perspectiva da notícia, apenas algumas notícias. Então, quanto mais meios, mais proprietários, mais TVs comunitárias, mais TVs públicas e etc. Quanto mais meios a gente tiver, mostrando perspectivas distintas, mais democrático. E a gente só vai ter mais meios se tiver algum tipo de regulamentação, né? Para que todos sejam livres, tem que ter um limite à liberdade. Isso é básico. E, obviamente, então, a regulamentação interessa a nós, cidadãos, que queremos liberdade de imprensa e liberdade de informação. E não interessa aos grandes meios privados, como o Clarim na Argentina, ou a Rede Globo aqui, que dominam ou que têm monopólio. A regulamentação é para democratizar, né? E aí você colocou uma segunda questão. Não, acho que é isso. Se o conteúdo pode ser regulamentado. Fala, olha, o conteúdo, ele em algumas situações, ele deve ser regulamentado. Porque a minha primeira impressão, né, inclusive ouvindo a fala do professor, é de pensar, não, realmente, conteúdo não pode ter controle sobre o conteúdo, né? Mas aí eu te pergunto, para colocar à prova aqui o meu primeiro sentimento de que o conteúdo não deve ser controlado, será que a gente pode admitir qualquer conteúdo? Por exemplo, eu posso chegar na televisão e defender o racismo? Mas isso aí não é questão de controle de conteúdo de imprensa, me parece. Isso é uma questão que está regulamentada fora mesmo, extrapola a questão da comunicação social. Aquilo que não é permitido na esfera social ou na esfera privada, também não é permitido nos meios de comunicação. Mas é um limite legal. Mas é um limite legal que não precisa ser regulamentado, porque ele é um limite legal mesmo fora da comunicação. Pois é, mas a regulamentação de conteúdos pode significar, por exemplo, como já está na Constituição Brasileira de 88, dizer que você tem que ter conteúdos regionais, proteger a cultura regional, tem que ter um espaço para a cultura regional, para a música regional, tem que ter um espaço para os filmes regionais, nacionais, né? Esse tipo de regulamentação, ele democratiza. E esse controle de conteúdo é para democratizar, porque senão a gente vai ouvir só música americana, ver só filme americano, só produções da Globo nacionais. E cadê a cultura regional? Cadê a cultura do norte de Minas, do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata? Né? Cadê os artistas mineiros que têm que ter espaço? A regulamentação é para democratizar, inclusive com relação ao conteúdo. E outros conteúdos que o direito penal já pune. Eu não posso defender o racismo, não posso defender o nazismo, né? Defender, enfim, essas outras coisas que são crimes.
Luísa, eu detesto quando você me convence tão facilmente. Não, é verdade, porque eu primeiro pensei nessa questão de controlar o conteúdo com outras intenções, mas isso que você fala, para mim, faz muito sentido. Mas agora a gente vai ter que fazer um intervalo, eu vou continuar pensando nisso aqui durante o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para você. Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Contraponto está de volta. No programa desta semana, a gente está discutindo um tema que já foi objeto de outros programas aqui na TV comunitária, que é a regulamentação da imprensa, a questão da liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E para isso, a gente está contando aqui com a colaboração de professores e alunos do Centro Universitário Newton Paiva, o curso de jornalismo. E agora a gente vai ouvir a opinião de mais um professor. Professor, a imprensa no Brasil é livre? As grandes emissoras de televisão, as grandes redes de televisão, elas dependem do faturamento, elas dependem de dinheiro, dependem de capital. Então é claro que isso vai influenciar. Então a liberdade, ela existe, né? Só que ela está submetida, de certa forma, ao mercado. Então nesse aspecto aí é uma necessidade, né? Uma preocupação do Estado em regulamentar e da sociedade também. E a mídia pode influenciar o cidadão brasileiro na hora de tomar suas decisões? Sim, há uma clara influência, né, em alguns momentos. Né? Na última campanha eleitoral isso ficou muito claro. A própria questão dos debates, e também no lado comercial, né, para vender um produto, né, para estimular o consumo, então tem essa influência. E regulamentar favorece ou prejudica a liberdade de expressão? Depende da regulamentação. Se for uma regulamentação que vai estabelecer certos princípios éticos, né, certos princípios morais, ela é interessante. E seria mais interessante ainda se isso não viesse só do Estado, se viesse da sociedade, uma sociedade civil organizada, estabelecesse alguns parâmetros. Né? Na própria área da comunicação, nós temos algum tipo de regulamentação interna. É o caso do CONAR, que regulamenta algumas propagandas, algumas publicidades. Então seria interessante, né, que a sociedade, vários movimentos sociais, movimentos de paz, a própria igreja em alguns momentos, né, ela estimulasse esse tipo de ação para que se estabelecesse algum parâmetro mesmo ético dentro das comunicações. Bom, nós escutamos agora a opinião do professor Rodney e eu acho que ele fala muito na linha daquilo que a gente comentava no primeiro bloco do programa, né? A questão da regulamentação, se ela vai ser boa ou ruim para a liberdade de imprensa, depende de qual regulamentação. Qual tipo de regulamentação, né? Sim. E ele fala, Zé Luiz, aqui também sobre a importância do envolvimento dos movimentos sociais, da sociedade civil nesse processo, né? Acho que a gente não falou sobre isso, mas isso é fundamental. Sim, claro. Eu acho que a gente tem exemplos interessantes no Brasil e em outros lugares, inclusive. Teve um exemplo que aconteceu há muito tempo atrás. Eu lembro que a gente comentava a questão da liberdade de expressão ainda, logo depois da promulgação da Constituição de 88, quando houve um exemplo dos Estados Unidos de um programa que era ofensivo em uma determinada cidade, uma comunidade, porque essa questão ética, moral, obviamente que você não tem uma ética estanque, né, e nem você tem uma ética universal. Enfim, isso é uma discussão filosófica que dá pano para manga, mas o que muitas vezes pode ser ofensivo para uma cultura, para uma região, para uma comunidade, não é ofensivo para outra região e outra comunidade. E aí é que tem que ver esse tipo de mobilização da sociedade. Né? E esse caso que aconteceu nos Estados Unidos, há muito tempo, tem mais de 10 anos, era um programa que a comunidade se sentiu ofendida e eles então fizeram uma mobilização para não mais comprar o produto que patrocinava aquele programa de televisão.
E aí esse programa parou de ser exibido naquela comunidade. Falou, não, é ofensivo, nós vamos respeitar. Não é ofensivo para outro lugar, passa para outro lugar. Então, isso tem que ter muita participação da sociedade civil, sim, eu concordo com o professor, toda razão. Né? E acho que uma outra coisa que o professor Rodney fala é que não há uma automatização. Se é regulamentada, é democrática, se não é regulamentada, não é democrática. Ou o inverso. Não existe uma relação direta. Né? Eu posso ter uma mídia não regulamentada, mas que seja democrática. Dificilmente isso aconteceria no nosso caso, porque a mídia depende do poder econômico, que é aquilo que ele coloca. Quem paga a conta manda. E quem censura é quem paga a conta. Quem paga a conta. Não é o Estado. Exatamente. Aqui. Como eu posso ter uma regulamentação que serve para democratizar a mídia? Né? O fato é que a regulamentação é necessária. Você pode ter uma regulamentação que restringe a liberdade, isso a gente não quer de jeito nenhum, e nós já tivemos no Brasil na época da ditadura, mas você pode ter uma regulamentação que permite a liberdade. O fato é que, se eu falo, a liberdade ela não tem que ter nenhum tipo de regulamentação, todo mundo é livre de fazer o que quiser, aí nós vamos cair no sistema do mais forte. Se cada um pode fazer o que quiser e se liberdade é fazer o que quiser sem limites, né, os mais fortes vão impor sua vontade aos outros. E não é isso. Daí a ideia da regulamentação. A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Né? Isso aí é um princípio constitucional já antigo, né? É importante ser levado em consideração. Sem dúvida. Bom, temos aqui a participação também de um estudante de jornalismo do Centro Universitário Newton Paiva. Vamos ouvi-lo, então. Você acha que a imprensa no Brasil é livre? Olha, ela é livre, só que ela é tão livre que ela acaba modificando a verdade, não dizendo uma verdade absoluta para a população. Devido aos seus interesses mesmo, aos seus interesses econômicos, às vezes tem rabo preso com o governo e tal. Bom, interessante é que nós acabamos de escutar aqui a opinião desse estudante que reproduziu a mesma ideia que Zé Luiz acabava de dizer, né? A questão do excesso de liberdade da imprensa, e ele fala isso de uma forma Ele falou justamente isso. A liberdade tem que ter limite, né? Porque a imprensa está tão livre para falar o que quer, né? Que está livre para mentir, está livre para fazer qualquer coisa, e esse uso dessa liberdade sem limite acaba com a liberdade dos outros. Então, para que todos sejam livres, a gente tem que ter limite nessa liberdade. É isso aí. É verdade. Bom, vamos ouvir, a gente tem aqui também a opinião do professor Eustáquio. Vamos conferir. Professor, a imprensa no Brasil é livre? O problema que eu acho que acontece é que as grandes corporações brasileiras, TV, rádio, jornal, estão na mão de grupos pequenos, e são grupos que economicamente dependem muito de auxílios externos, quer dizer, de uma série de fatores para garantir a sobrevivência. Então, isso, de certa forma, segura um pouco essa questão da liberdade da imprensa, né? Por exemplo, eu acho que há investimentos, há problemas que às vezes precisam ser noticiados, que não são noticiados, porque há esse comprometimento com o capital. A regulamentação da comunicação prejudica a liberdade de expressão? Não, eu acho que vai principalmente trazer para nós um pouco daquilo que está faltando mais hoje, que é um pouco de ética, né? Nós vimos recentemente aí, por exemplo, o problema que foi de uma revista semanal, que veio com uma reportagem polêmica, que foi lançada no momento crucial da vida do país. Quer dizer, eu acho que vai trazer, não vai tirar a liberdade, mas vai trazer uma rotina de respeito, de ética, que eu acho que é o que está faltando. Bom, então nós acabamos de escutar o professor Eustáquio Trindade, do Centro Universitário Newton Paiva, que retoma o tema que parece que é a preocupação geral de quem mexe com mídia, né, Zé Luiz, com comunicação. É a questão da vinculação dos meios de comunicação com o poder econômico. Né? E é impossível separar e falar em liberdade de imprensa, falar em liberdade de opinião, quando você tem alguém pagando a conta e que vai exigir que você tenha o mínimo de fidelidade com os interesses de quem está pagando a conta. Né? Então, essa é uma preocupação recorrente? Essa é uma preocupação recorrente, isso é muito sério, e isso não é um problema só brasileiro, não. Isso é um problema que ocorre hoje no mundo inteiro. Né? Eu lembro um texto que eu li de um filósofo
alemão, Jürgen Habermas, que ele escreve sobre a questão da liberdade de imprensa na Europa e nos Estados Unidos, e falando como que os jornais hoje caíram na mão de grandes conglomerados econômicos, né, e aquele mesmo conglomerado econômico, que é proprietário, por exemplo, de uma indústria farmacêutica, de fábrica de alimentos, de fábrica de armamentos, né, também tem um setor de comunicação. E é óbvio, né, que o setor de comunicação daquele conglomerado econômico não vai prejudicar os outros ramos do negócio. Né? Então a notícia vai ser toda direcionada ideologicamente para não prejudicar os outros ramos do negócio. Então uma imprensa livre, ela tem que ser uma imprensa popular, ela tem que ser uma imprensa, poderíamos dizer, pública não estatal, né? Com espaço para outros meios também, mas não funciona dessa forma. E isso é uma preocupação séria e os jornalistas no Brasil reclamam muito disso. No final de 2012, a gente trouxe essa discussão aqui para a TV comunitária em razão da polêmica que teve no final de uma novela sobre um beijo gay. Né? Ficou popularizado como o famoso beijo gay. E é curioso porque o conteúdo de violência na TV é pouquíssimo discutido. Né? E você falava que, olha, uma TV, por exemplo, que tem compromisso com a produção de armas, por exemplo, com jogos eletrônicos, que tem uma familiaridade com a questão da violência, não vai colocar na pauta a discussão sobre a influência dessa violência recorrente, por exemplo, no comportamento das crianças. Né? Lógico que no entanto, um beijo, né, um selinho na novela vira, então, motivo de uma polêmica absurda, como foi no final de 2012. O que é uma loucura, né? A sociedade a gente vive. A violência, você vê desenho animado, vê filmes, né? Arrancam cabeça, matam, tiram, matam um monte, etc. Não tem problema nenhum. Os meninos conhecem os tipos de armas, né? Eles sabem diferenciar pistola de não sei o quê, de metralhadora. Eles conhecem todos os tipos de armas, jogam, fazem brinquedos, tem joguinhos eletrônicos. Dá um beijo. É uma coisa perigosa. Que loucura de sociedade, que loucura. E talvez isso esteja mesmo relacionado com os compromissos que os financiadores, né, da TV, enfim, jornal e todas as formas, todos os meios de comunicação social têm, e claro que eles não vão... Isso é muito sério. Agora, uma coisa que tem voltado aí também, recorrente, é essa questão da preocupação com a ética, né? E aí, mais uma vez, eu acho que quem tem que fazer esse tipo de controle, né, é a própria sociedade, porque não há guardada, né, toda a discussão filosófica séria que há sobre isso, né, essa ética universal. Então, o que pode ser ofensivo em determinadas comunidades não é em outra. E as pessoas têm que ter meios para proteger seus valores, sua cultura, etc., e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de informação, a liberdade de expressão,